Alterações fisiológicas do envelhecimento. Nossa aula de hoje tem por objetivo, como o próprio nome diz, estudar os processos fisiológicos, as alterações, que acontecem durante o envelhecimento. Para a gente poder começar, então, essa discussão, eu planejei primeiro tentar colocar algumas definições, alguns conceitos que são importantes para começarmos a estudar o processo de envelhecimento. No entanto, não é nosso objetivo estudar com detalhes as causas do envelhecimento, mesmo porque nós não conhecemos todos os processos que estão envolvidos no processo de envelhecimento do organismo como um todo. Nós vamos tentar abordar algumas etapas no processo de envelhecimento que envolve o envelhecimento celular, o envelhecimento tecidual e falar de alguns aspectos que são inerentes dos organismos, especialmente dos seres humanos, quando estão submetidos ao processo de envelhecimento, que é um processo natural da vida de todo mundo aí. Bom, então, inicialmente nós temos o objetivo de definir o que é senescência ou envelhecimento fisiológico e senilidade ou envelhecimento patológico. Vamos tentar abordar alguns aspectos sobre o envelhecimento celular e tecidual. Vamos tentar abordar um pouco sobre alterações na composição corporal, alterações nutricionais, alterações fisiológicas que comprometem a nutrição e alterações nutricionais em si. Alterações na antropometria, no metabolismo hidroeletrolítico e depois fazer um apanhado sobre os principais sistemas, tentar fazer uma avaliação das principais alterações que acontecem nos principais sistemas do corpo: sistema cardiovascular, sistema renal, sistema digestório, sistema respiratório. Nós não vamos abordar aqui com muitos detalhes o sistema endócrino no que se refere a hormônios sexuais, mas vamos falar dos principais hormônios que estão responsáveis, que estão envolvidos principalmente no processo de desidratação do idoso. Para a parte de hormônios envolvida na reprodução, nós abordaremos isso na parte dos cursos de sistema reprodutor, onde nós vamos enfatizar os processos de andropausa, menopausa e na redução da produção dos hormônios esteroides sexuais. O envelhecimento do sistema nervoso também é uma aula à parte da professora Cristiane. Então nós vamos tentar abordar os outros sistemas que não o sistema nervoso aí. Então, de maneira geral, envelhecimento, alterações fisiológicas do envelhecimento. Esse gráfico, ele mostra para nós esses dois processos que eu estava falando aí inicialmente, que a gente chama de envelhecimento saudável na linha verde, ou senescência, e o envelhecimento patológico na linha vermelha, também chamado de senilidade. Então, muitas vezes esses dois termos aparecem aí e a diferença é exatamente essa. Senescência é o processo natural, é o processo que refere-se aos processos biológicos inerentes aos organismos, e como a gente pode ver ali, ele é inevitavelmente involutivo, olha só. Então nós temos todo o trajeto, uma espécie de avaliação semi-quantitativa ao longo da vida do indivíduo, durante a infância, e aqui uma linha onde nós podemos perceber as capacidades, as habilidades sensoriomotoras que são desenvolvidas ao longo da vida. Por exemplo, lá no período de infância, nós ainda não desenvolvemos a coordenação motora, não temos habilidades manuais para realizar algumas tarefas, preparo físico-muscular, nem nosso sistema sensorial é muito desenvolvido ainda, especialmente nos primeiros anos de vida. Então, à medida que o tempo vai passando, nós vamos sofrendo transformações neurais, nós estamos em constante movimento, em constante transformação. Nós vamos
principalmente aprendendo, né, de forma automática ou então de forma, né, planejada, né, fomos adquirindo habilidades e atingimos um ápice na idade adulta e a partir daí essas habilidades só decrescem. Nós podemos dizer que os processos, né, envolvidos no envelhecimento natural, mesmo no envelhecimento natural, eles são ali, olha, involutivos, né? Refere-se aos processos biológicos que são inerentes aos organismos. Claro que ele tem ali dois componentes, né? Um componente genético, né? Um componente individual, né? De cada indivíduo, e um componente ambiental, a gente diria ali, né, o ambiente físico e social na qual o indivíduo está inserido. Né? Nós temos ali que esse envelhecimento saudável, ele é caracterizado por o indivíduo conseguir atingir idades mais avançadas, ainda sem atingir incapacidades, né? Na ausência de doenças, na ausência, né, de traumas que vão desviar a curva aqui, né, para que o indivíduo não consiga mais realizar as atividades normais. A gente diz que ele atingiu algum nível de incapacidade. Então, nós estamos falando aí agora do outro, né, da senilidade. Então, continuando a história aqui sobre senescência, né, o envelhecimento em si, tem dois componentes ali, o componente inerente do organismo, né, aqueles que são de cada pessoa, advindos aí uh, de, de características hereditárias. Alguns indivíduos são mais aptos ou outros são menos aptos a se sobressaírem aos impactos ambientais. E alguns indivíduos são mais expostos e outros indivíduos são menos expostos aos impactos ambientais. Então, o que nós queremos dizer aqui com esse slide é que, na verdade, é muito difícil de determinar qual é a extensão do impacto, né? Qual é a extensão do impacto em seres humanos em estudos a longo prazo. Por exemplo, nós temos que alguns indivíduos são bastante resistentes a ambientes hostis. Por exemplo, aquele indivíduo de 90 anos que fumou durante 50 anos, e certamente ele já atingiu uma idade mais avançada, pode ter ali, né, todos os uh, doenças associadas ou então diminuição da capacidade respiratória ou de outras funções decorrentes do tabagismo, mas ele foi um indivíduo bem resistente em relação a outro, por exemplo, em relação a um indivíduo ali que, né, você atribui ao indivíduo, com 40 anos ele teve um câncer de pulmão, né, ele desenvolveu ali uma patologia advinda do uso de cigarro, ele fumava muito. Então a gente percebe que existe, né, um impacto diferente do ambiente nos diferentes indivíduos. Então é muito difícil a gente conseguir separar, fazer um estudo a longo prazo, onde um grupo de seres humanos fosse submetido a um agente de risco e tivesse um grupo controle. Nós temos, na maioria das vezes, estudos observacionais, né, que são estudos que podem nos dar grandes informações, né, a respeito do envelhecimento em si, mas são estudos que, na verdade, a gente não consegue separar muito bem, né, qual que é essa extensão, né, das características genéticas, né, o quanto o indivíduo, o quanto, né, essas características individuais estão pesando ali no processo de envelhecimento para que ele seja fisiológico ou patológico, e a extensão do impacto ambiental aí em si. Bom, o envelhecimento fisiológico, ele pode ser dividido em duas partes ali. Um é o envelhecimento usual, onde o indivíduo apresenta prejuízos significativos, mas eles não são qualificados como doentes. Às vezes o indivíduo precisa fazer ali o uso de um ou outro medicamento, ou então ele tem que, né, seguir algumas recomendações em relação à dieta ou em relação à atividade física, e isso é recomendável, na verdade, para todas as pessoas, mas eles não são qualificados como doentes. O envelhecimento bem sucedido, né, são indivíduos que normalmente eles têm uma perda muito pequena, né, da atividade biológica em idade bem avançada,
são aqueles indivíduos que estão ainda, né, em idade bem avançada, realizando suas atividades normais, conseguindo realizar atividades físicas, aquele indivíduo que você vê lá na academia, com idade bem avançada já, né, com 80 e tantos anos, praticando uma caminhada, praticando uma atividade que seria considerado aí, né, uma atividade típica de um indivíduo adulto, do padrão adulto ou indivíduos jovens. Então, nós temos aí, né, uma subdivisão que também é qualitativa, né? Mas ainda, né, para ilustrar essa questão do envelhecimento saudável e do envelhecimento patológico, quando a gente entende o envelhecimento patológico, nós conseguimos ilustrar melhor o que é o envelhecimento saudável, olha lá, né? O envelhecimento patológico ou senilidade, né? Ele refere-se exatamente a isso, né? O indivíduo normalmente já envelhece, né? O processo já é involutivo, né? Mas ele refere-se ao envelhecimento na presença de traumas e doenças que desviam a curva de capacidade para baixo. Então aqui, né, alguns exemplos onde diversas doenças ou síndromes podem estar associadas ao comportamento, né, ao estado do indivíduo, por exemplo, diabetes mellitus por obesidade, osteoartrose por esforço repetitivo, né, o indivíduo desenvolve uma lesão articular porque ele mexe muito, né, doenças pulmonares obstrutivas crônicas por tabagismo, né, foram os exemplos que eu usei aí anteriormente. Né. Então, aqui para resumir isso, né, olha só, o hábito, né, o ambiente, mais as características individuais, né, mais a genética, é o que vai despertar, né, o surgimento de alterações, né, o surgimento de doenças, né, ou mesmo de traumas, né, ali, o comportamento, né, a presença e o ambiente. E a doença mais o envelhecimento usual é o que leva à linha vermelha lá, né, o que leva ao envelhecimento patológico, o que a gente chama de senilidade, então. Então estamos, né, tentando fazer uma diferenciação, né, um paralelo entre o que é o envelhecimento saudável ou senescência e o envelhecimento patológico ou senilidade. O envelhecimento saudável, o indivíduo permanece até a idade mais avançada sem atingir determinadas incapacidades, sem atingir o que a gente chama de linha da incapacidade geral, ali, né, uma coisa bastante qualitativa. E no outro caso é exatamente o contrário, ele desenvolve alguma doença, né, que leva à perda de algum tipo de habilidade sensória e motora, né, relacionada aos sentidos especiais, né, ou relacionada à habilidade de realizar uma atividade de marcha em geral, ou outros tipos de atividades no geral, aí, né, uma visão geral do processo de envelhecimento e dos seus componentes, enfatizando que é muito difícil separar isso, né? De que é muito difícil da gente conseguir dividir a fração do envelhecimento que é devido ao hábito e a fração que é devido às características genéticas, como eu dei exemplos ali, né? Generalizando, né? Muitas vezes indivíduos podem estar muito expostos e desenvolverem, né, algumas doenças, ou então eles podem estar muito expostos e não desenvolverem. Em outras situações, os indivíduos podem estar pouco expostos e desenvolverem alguma doença, ou estarem pouco expostos e não desenvolverem alguma doença. Né, expostos aos fatores de risco, né, em geral, a gente chama de fatores de risco comportamentais em geral, aí, né, a presença de um ambiente hostil em geral e comportamentos como a sedentarismo, né, a alimentação não regular, sono, né, então todos esses fatores aí são já conhecidos hábitos de vida saudáveis, né, eles vão influenciar aí no processo de envelhecimento mais ou menos em diferentes indivíduos. Bom, então não como eu disse anteriormente, não é a ideia determinar o processo que causa o envelhecimento, e sim tentar fazer uma relação, aqui já no início, desse processo de envelhecimento com o envelhecimento das diferentes estruturas das células. Então nós temos ali uma divisão entre núcleo, citoplasma, membrana e organelas. Eu queria falar um pouquinho sobre o envelhecimento, sobre as principais alterações encontradas nessas estruturas durante o envelhecimento, o que pode
a nos ajudar a refletir no envelhecimento de forma geral. Em relação ao núcleo, nós temos ali o DNA, né, um material genético que é responsável pela codificação da síntese proteica, e nós temos diversas alterações que já são vistas ao longo do envelhecimento, e são elas ali, olha, alterações na forma, fragmentação e encurtamento. O que é isso? Fragmentação e encurtamento. Muitas vezes nós temos o tempo todo, né, as células, ao exercer sua atividade biosintética, a expressar, né, a atividade celular gênica, né, ao fazer a expressão gênica, ela muitas vezes ela faz reações que são inadequadas. A gente diz que ao longo do processo todo, né, as células elas vão sofrendo transformações que têm que ser reparadas. Existem alterações, por exemplo, na replicação do DNA, alterações quando as cadeias abrem e se fecham. Então, ao longo do tempo, vai colocando ali uma base no lugar errado, uma ligação onde não deveria acontecer. Então, nós temos sistemas que vão servir para reparar isso aí, por exemplo, endonucleases de restrição, enzimas que fazem cortes no DNA e tentam reparar a estrutura lesada. E nós temos já conceitos, por exemplo, de mutação, quando alterações na sequência gênica elas passam para as próximas células, nós temos que acontecer uma mutação. Mas ao longo do tempo, nós temos aí que as células elas vão perdendo a atividade de síntese proteica em geral, a capacidade de expressão gênica, isso sendo ilustrado aí de uma maneira mais geral, com essas alterações de forma, com processos que são inerentes do funcionamento celular. Enquanto a célula está viva, está trabalhando, aquela molécula ela vai sendo renovada, vai acontecendo todo um turnover ali, e todo esse mecanismo de renovação ele vai sendo prejudicado com o envelhecimento. Essas reações elas vão se somando muitas vezes. Ali eu mencionei endonucleases de restrição, que fazem parte do sistema de reparo, ou então algumas enzimas antioxidantes, que fazem parte do sistema lá de antioxidante da célula. Então, muitas vezes, esses sistemas, eles sofrem alterações neles mesmos, Por exemplo, uma enzima que vai corrigir o DNA, ela tem sua síntese prejudicada, e aí a correção do DNA fica prejudicada. Nós estamos pensando nisso a longo prazo, O acúmulo de alterações nas células, alterações que se refletem em alterações macroscópicas, em alterações de forma, em termos de fragmentação, encurtamento, mas se a gente for pensar, se reflete biologicamente em perda de atividade celular, em perda, ou pelo menos diminuição na capacidade da célula em expressar corretamente a função gênica. Com relação a alterações do citoplasma, é interessante que a gente fale aí dos depósitos de lipofuscina. A lipofuscina é uma proteína que a gente, na verdade, ela é formada por fragmentos de lipídios e proteínas, muitas vezes pode ter até metais ou outros componentes associados, e ela tem uma coloração meio que amarronzada, e ela serve como um marcador da idade celular. Na verdade, à medida que as células vão ficando mais velhas, especialmente as células perenes, como o miocárdio, células que ficam muito tempo com o organismo, neurônios, células musculares estriadas esqueléticas. Então, essas células elas vão apresentando alterações na coloração que nos permite avaliar a idade celular através de técnicas ópticas de análise. Então, nós conseguimos dosar o conteúdo de lipofuscina e, com isso, fazer a avaliação da idade celular. Bom, muitas vezes a lipofuscina está presente de forma aumentada em demências, como doenças de Alzheimer, alterações centrais. Eu não quero entrar muito nesses detalhes. Os aspectos patológicos associados à lipofuscina, ela pode estar associada a algumas doenças, o aumento da produção dela, mas o que eu gostaria de enfatizar aqui mesmo é o seu papel na avaliação da idade celular. Então, ela nos permite, aí, devido a esse acúmulo que ela vai sofrendo ao longo do tempo,
nos permite avaliar a idade celular em geral aí. Então é indicativo, né, de células mais velhas, à medida que vai passando o tempo, elas vão acumulando hipofuscina. Na membrana plasmática, a gente sabe que ela é uma das coisas mais importantes da célula, ela, né, uma das partes da célula, eu diria aí, né, ela é capaz de separar o meio ambiente interno do meio ambiente externo da célula. Então a membrana ela é associada a todos os sistemas de transporte, passivo, diretamente através da membrana, e ativo através de sistemas de transporte, como transportes através de sistemas, né, através de bombas, né, a gente tem ali, né, todo o processo, né, de transporte através da membrana. Então, ao longo do tempo, as principais alterações que acontecem na membrana das células são a peroxidação lipídica. O que é isso? É a formação de peróxidos com ácidos graxos que estão nas cadeias dos fosfolipídios que formam a membrana em geral. Né? A membrana tem ali a sua composição, né, principalmente formada de fosfolipídios, lipoproteica, a gente diria, né, mas ela tem todo um esqueleto ali formado por uma bicamada lipídica. Então, essa bicamada lipídica, né, ela pode sofrer oxidação nos seus ácidos graxos, e isso leva a toda uma alteração na integridade da membrana, né, uma alteração nas características seletivas de permeabilidade às substâncias, né, e nas características dos sistemas que estão associados, que levam também a essa permeabilidade seletiva mediada por transportadores, né, eu diria. Então a membrana ela tem todo um processo, né, então o que leva à peroxidação lipídica? Principalmente o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio, principalmente, né, a exposição, né, a espécies reativas de oxigênio. Agora em cima, né, o que leva, né, a alterações no DNA, especialmente exposição a fontes radiativas. Né? Então, ao longo do tempo aí, nós temos exposição, a principal fonte radiativa é o Sol. Né? Então, nós temos exposição constante aí a esse tipo de coisa, né? E ao longo da vida, isso pode causar esse tipo de alterações, mas não só isso, né? São transformações normais, alterações normais do envelhecimento. Então, existe lá também, né, um sistema de reparo da membrana, como eu disse anteriormente. Na verdade, reparo da membrana não, é um sistema antioxidante, um sistema que dificulta, né, que leva à diminuição dos efeitos dos radicais livres, que são compostos por enzimas antioxidantes, como por exemplo a enzima catalase, que é responsável por eliminar, vamos dizer assim, né, o peróxido de hidrogênio, que não é um radical livre, mas é uma espécie altamente reativa de oxigênio, e enzimas como superóxido dismutase, que levam à eliminação dos ânions superóxido. Então, essas enzimas, né, ao longo do tempo, o indivíduo também vai diminuindo, né, o funcionamento desses sistemas, o que leva a um certo acúmulo nessa peroxidação lipídica ao longo do tempo aí. Existem fatores, né, que ajudam a melhorar e a preservar isso aí, como exercício físico, por exemplo, né, a prática regular de exercícios físicos bem controlada, ela, né, é um dos fatores associados a positivar isso aí, né, a melhorar os sistemas antioxidantes do organismo, né, a favorecer a diminuição, né, desse tipo de alteração na membrana ao longo do tempo e outras alterações ali ao longo, em geral, né. Nós vamos falar bastante sobre o exercício físico, sobre os benefícios do exercício físico em geral, né, e dos malefícios do sedentarismo em geral aí. Em relação a organelas, nós podemos chamar bastante atenção aqui agora, que nós vamos associar isso ao longo da aula, né, com sarcopenia, por exemplo, com diminuição do metabolismo basal, ou então com diminuição do metabolismo de fármacos, ali, né, no caso do fígado. Né. O número de organelas das células em geral, ele tende a diminuir, né, a renovação na produção de organelas, ela fica reduzida. Isso é nitidamente perceptível no músculo esquelético. O músculo esquelético, com o passar do tempo, ele diminui muito o número de mitocôndrias. Né? A gente pega ali, sempre que nós vemos, né, figuras de músculo, nós vemos que ele é repleto de mitocôndrias. Né? Isso é para ilustrar a atividade, né, mitocondrial, a importância, né, das mitocôndrias na geração de energia, na produção de energia para o músculo
O músculo é um órgão que consome muita energia, né? Então nós temos ali uma diminuição em geral da capacidade do músculo em exercer suas funções normais, né? Então nós temos diminuição da força muscular em geral com o envelhecimento, está associado aí, né, a alterações que acontecem na célula. Não só isso, é claro, né, mas o processo de envelhecimento, como um todo. Essa redução do número de mitocôndrias está associada à sarcopenia muscular, né? Depois nós vamos falar um pouquinho disso aí, que isso também pode ser preservado um pouco com a prática de atividade física, com o exercício físico regular, né? Mas ele vai acontecendo de maneira inevitável com o envelhecimento, é um processo inerente, né? A diminuição de força, a diminuição do condicionamento físico, o que leva também à diminuição na prática de atividade física. Então, uma coisa pode, né, contribuir para a outra. Daí o indivíduo deve ser bem orientado, né? Olha, não diminui, né? Não deixa de diminuir, mantém uma certa atividade, porque isso ajuda a preservar, né, a massa muscular, né? Ajuda a preservar o organismo de maneira geral. Uma outra alteração importante que vale a pena ser mencionada aqui no caso de organelas é a redução na quantidade de retículo endoplasmático, o que interfere na síntese proteica de maneira geral, quando a gente pensa em retículo rugoso, e o que interfere especialmente no metabolismo de substâncias que é feito pelo fígado. Por isso que eu destaquei aqui, né, o sistema microsomal hepático. O que é o sistema microsomal hepático? A gente vai falar bastante disso em farmacologia, né? Que é um sistema que ele é composto por enzimas, especialmente enzimas que estão dentro do retículo endoplasmático liso das células hepáticas, dos hepatócitos, e essas enzimas elas pertencem às famílias dos citocromos, P450, elas fazem o metabolismo não só de fármacos, mas de alimentos, de substâncias que nós ingerimos em geral aí. Então essas substâncias, né, estão todas metabolizadas pelo fígado. Então nós vamos ver que existe, né, uma redução progressiva com a idade na função dessas moléculas, no próprio número de organelas, né, na própria quantidade de retículo, o que leva a uma redução do metabolismo hepático, que vai ser bastante importante. Lá na frente nós vamos tentar falar um pouquinho disso aí, né, na toxicidade a fármacos. Nós não podemos tratar indivíduos idosos com a mesma dose, né, em geral, de fármacos que nós utilizamos em indivíduos adultos, jovens, porque existe aí uma certa diminuição do metabolismo desses fármacos, que pode prejudicar o efeito do fármaco ou pode diminuir, né, na maioria das vezes, né, pode diminuir a eliminação do fármaco, porque para que ele seja eliminado, ele tem que ser biotransformado, e nós vamos ver que existe, né, uma diminuição na biotransformação, na habilidade do organismo em realizar a biotransformação de moléculas. Isso vai ser bastante importante, especialmente para fármacos que possuem índice terapêutico pequeno, que tem um baixo nível de segurança. A gente vai falar um pouquinho sobre dose letal e dose efetiva. Então, nós pensamos ali, né, em sistema microsomal hepático, em redução nas funções também renais, né, em redução da função renal metabólica geral, pensando em vitamina D, pensando em outros processos de regulação da glicemia, como gliconeogênese, mas vamos falar disso mais especificamente quando estivermos abordando cada parte aí. Então, essa visão geral sobre o envelhecimento de cada pedacinho aqui da célula, ele não é para descrever o que é que causa o envelhecimento, ele não é para descrever que são fatores que estão associados ao envelhecimento, ele é para mostrar que muitas vezes nós vamos conseguir ligar, né, isso aqui com as alterações que vão acontecendo nos órgãos lá na frente, né, com as alterações que vão aparecendo nos sistemas em geral. Então nós vamos tentar dividir dessa forma aí, né, só de uma maneira a tentar ver que o processo de envelhecimento, né, ele depende de aspectos micro e macroscópicos, né, ele pode estar associado, né, ele pode ser visto, né, desde a complexidade, né, micro e macroscópica das alterações que vão acontecendo aí com os organismos dos seres humanos com o passar do tempo.
O envelhecimento celular, desculpa, o envelhecimento fisiológico tecidual, tecidual, nós vamos chamar atenção especialmente aí para as proteínas que são responsáveis pela formação do chamado tecido conector, ou tecido conjuntivo, e nas alterações que acontecem de forma normal com essas proteínas, com esses sistemas aí, chamados sistemas colágenos e elásticos, e também com um processo que a gente não considera normal, né, que nós chamamos de alteração, que já cai aí dentro de um nível patológico, né, que é a fibrose em geral, aí, o desenvolvimento de um tecido fibroso dentro de um tecido onde não deveria ser fibroso. Então, falando ali de sistemas colágenos, nós estamos pensando no colágeno, que é a principal proteína que compõe a matriz extracelular dos grandes tecidos, como pele, né, como a derme capilar e a derme reticular, é composta de fibras de colágeno. Nós temos que o colágeno ele faz conexão célula a célula, né, em praticamente todos os tecidos. Ele faz parte da matriz extracelular, que a gente chama de túnica adventícia, né, lá da camada mais externa dos grandes vasos. Né? Então nós temos que o colágeno ele é uma proteína que compõe, né, a matriz extracelular, que compõe o tecido conjuntivo em geral. À medida que o tempo vai passando, as principais alterações que vão sendo percebidas no sistema colágeno é a formação e o surgimento de ligações cruzadas. O que é isso? Né, os diferentes tipos de colágeno, né, existem diferentes tipos, eles são capazes de ligar uns aos outros, formando essas chamadas ligações cruzadas, só que existem enzimas que servem para quebrar essas ligações, né, exatamente para permitir que a fluidez, né, do colágeno seja ideal, permitindo exatamente o transporte, né, a difusão de substâncias ao longo da matriz de colágeno e mantendo a integridade do sistema, né, a integridade macroscópica e a integridade em termos de revestimento e elasticidade, né, a formação estrutural, né, das células, especialmente dos tecidos de ancoragem das células. Então nós temos ali, né, que com o surgimento dessa maior número de ligações cruzadas, existe uma maior resistência às ações das colagenadas, então os tecidos vão se tornando mais rígidos. Né? Então essa rigidez, né, ela se reflete lá, né, olha, na diminuição da elasticidade de estruturas como pele, como vasos sanguíneos. Né? A gente já começa a imaginar ali, né, o surgimento de rugas na pele, alterações na adesão dermatoepidérmica. Depois a gente vai perceber lá que indivíduos idosos eles têm ali um descolamento mais fácil da pele com a epiderme, né? E as alterações visuais que vão surgindo na pele, né, no turgor, na capacidade de absorver substâncias, na células, né, que existem ali. Então, né, eu queria chamar a atenção só para a pele, mas para todos os tecidos de maneira geral, né, para a parede da caixa torácica, quando a gente for pensar lá em pulmão, né, elasticidade da parede do tórax, né, a elasticidade do próprio parênquima pulmonar, das próprias estruturas conectoras que ligam, né, o órgão às estruturas musculares, às estruturas membranosas da parede do tórax. Né? Então isso tudo vai contribuir para uma maior, para uma menor elasticidade dos pulmões, quanto maior ou menor for a rigidez dessas estruturas. Nós estamos tentando generalizar aí, né? Lá na parte de fisiologia cardiovascular, nós já estudamos, né, essa parte de fisiologia cardiovascular, nós já vimos que existe um processo normal onde a pressão arterial aumenta com a idade, né? Nós podemos atribuir isso aqui, olha, né, a essa maior rigidez da parede dos vasos, com o passar do tempo, né, um aumento fisiológico de pressão arterial. Né? Então nós já estamos fazendo conexões com outras aulas aqui. Né? O sistema elástico, especialmente a proteína elastina, mas outras proteínas que têm capacidade elástica, né? A gente percebe aumento da quantidade de fibras, alteração na composição de aminoácidos, fragmentação, irregularidade de forma e depósitos de cálcio. Então isso tudo leva à dificuldade, né, na difusão de substâncias, à perda na rigidez ideal, à dificuldade na manutenção da integridade estrutural dos tecidos em geral, o que vai ter um efeito fisiológico importante
que nós vamos ver lá na frente, quando nós estivermos estudando especificamente cada um desses órgãos aí, né? Aqui eu chamo a atenção de fibrose para miocárdio, por isso que eu coloco aqui, tá? Especialmente, nós até falamos disso lá na parte de pressão arterial também, quando estamos falando de miocárdio, nós chamamos atenção para a parte de fibrose do miocárdio, que acontece quando o indivíduo tem hipertensão arterial crônica não tratada. Então, existem doenças, né, que levam à deposição, né, de fibras colágenas, especialmente no tecido fibroso, no local onde não deveria estar, né, e prejudica a contratilidade de órgãos. Então, aqui a gente já está pensando mais, né, em patologias, em doenças associadas à deposição dessas proteínas, né, que acontece, né, pelo processo de recuperação de estados inflamatórios por cicatrização, por exemplo, né, ou por adaptação, e adaptação, muitas vezes, adaptação patológica, né, adaptação a fenômenos que fogem da, da fisiologia, né, dos parâmetros normais do organismo. Bom, então aí essa figura também ela serve para ilustrar as alterações antropométricas. O que nós podemos perceber é que existe uma diminuição na estatura corporal dos indivíduos. Isso pode ser visível aí com indivíduos idosos que nós encontramos, né, no nosso dia a dia, né? Esses indivíduos normalmente eles podem até, né, necessitar de um apoio, né, para andar. E na verdade essa diminuição na estatura corporal ela é mais um encurvamento do que uma diminuição real na estatura. Ela está associada ao processo de desidratação e ao processo de desgaste dos discos vertebrais, né, que ao longo do tempo, né, eles vão sofrendo um processo de pressionamento pelas vértebras. O processo de desidratação contribui para isso. Nós vamos ver que o indivíduo idoso ele sofre uma desidratação natural, né, mas o processo de degeneração, né, da coluna vertebral que acontece com a idade, isso leva à diminuição na estatura corporal do indivíduo, né? Nós podemos ter que, como uma regra geral, mas também não é muito, não é 100%, que o peso dos indivíduos ele aumenta até 70 anos, só que após 70 anos existe uma dificuldade do indivíduo em ganhar peso. Ele pode, né, mesmo sendo um indivíduo que tem uma massa corporal mais alta, né, mais para o lado de indivíduos que têm um IMC mais alto, eles podem ter dificuldade em ganhar peso após 70 anos. Bom, o que é importante ressaltar aqui? É importante ressaltar que o índice de massa corporal, o IMC, que é a relação do peso com a altura, ela normalmente serve para avaliar se o indivíduo está na faixa de subpeso ou desnutrição, ou se ele está na faixa de sobrepeso. Só que esses valores do índice de massa corporal para indivíduos idosos, né, eles são considerados uma faixa mais ampla aqui, ó, nós consideramos que indivíduos, né, mais idosos, devido a essa redução de volume, né, de redução na estatura corporal, isso joga o valor do IMC um pouquinho para cima. Então, o índice de massa corporal normal para indivíduos idosos, como referência, ele já é considerado de 22 a 27, né, como sendo normal aí. Então é normal, né, ter essa alteração, né, no IMC, e isso não é considerado patológico. Bom, aqui uma das partes mais importantes aí que nós gostaria de chamar a atenção na nossa aula são as alterações, especialmente as alterações nutricionais, as alterações fisiológicas do envelhecimento que comprometem as necessidades nutricionais ou a ingesta alimentar, né? Que essas alterações, né, elas são decorrentes do envelhecimento e vão comprometer a nutrição do indivíduo. E outras alterações que são decorrentes da desnutrição e que vão contribuir para o envelhecimento patológico. Ou seja, uma coisa pode ser consequência, né, ou causa. Então, nós vamos falar aqui, né, das alterações fisiológicas do envelhecimento. Olha,
desde alterações celulares e teciduais, né, alterações que estão associadas desde aos tecidos periféricos, sensores químicos lá, né, dos olfatos, do paladar, na língua e no nariz, até as vias neurais que levam, né, ao processamento central, né, desses estímulos, até as lesões corticais ou muitas vezes até mesmo associado a demências, né, a doenças que dificultam o indivíduo de conseguir muitas vezes fazer a cognição desses sentidos aí, né? Então nós temos, né, redução física do olfato do paladar, né, insuficiência dos mecanismos pelo mesmo motivo, né, desde fatores centrais como degeneração de receptores, né, diminuição na produção de saliva, até a degeneração dos centros, né, responsáveis pelo controle da fome, da sede, da saciedade. Então são reações, né, que vão acontecendo com a idade, vão acontecendo com o passar do tempo, e são, nós dizemos que são alterações normais do envelhecimento, só que elas contribuem para a desnutrição, elas contribuem para a dificuldade em manter a nutrição em estado de hidratação do indivíduo. O indivíduo idoso ele começa a ter diminuição do paladar, do olfato, e isso se associa ao que eu quis dizer aqui, olha, maior dificuldade na obtenção, preparo e ingestão dos alimentos, né? O que é isso, né? Dificuldade em ingestão está associado ali, né, à dificuldade na produção de saliva, né? Indivíduos idosos, com frequência nós observamos que eles não fazem nenhum tipo de alimentação sem nem um pouquinho de água, sem um pouquinho de líquido, e isso é altamente recomendado, né, devido à diminuição na produção de saliva, à dificuldade, a maior probabilidade de engasgo, né? Mas uma outra coisa importante, né, é a dificuldade de obtenção, né? Desde ir lá no supermercado comprar, de sair de casa, de ir lá preparar, né, de obter a sua alimentação de maneira geral, né? Indivíduos idosos muitas vezes têm que sobreviver sozinhos, né? São indivíduos que, né, e a própria comodidade, né? Ele fala, não vou cozinhar para mim hoje, né? Vou fazer só um miojo aqui. E muitas vezes o indivíduo ele não está preparado, né, a entender que estar de barriga cheia não é estar bem nutrido, né? E como ele já tem toda aquela disfunção associada, né, como já não gosta de comer direito, né, muitas vezes. Claro que isso não é com todo mundo, né? Então existem indivíduos que, né, têm um apetite muito bom e, né, não tem problemas com relação a isso. Tem outros problemas, né, de comer demais, mas, né, estou principalmente referindo a indivíduos idosos que, né, eles começam a ter, né, essa dificuldade, comodidade em preparo, na ingestão dos alimentos, na obtenção, na procura por alimentos. Eles têm que ser muito bem acompanhados em relação a isso, né, para que eles não fiquem desnutridos por se alimentarem mal, né, por não conseguirem fazer uma ingesta normal de nutrientes. Então, essas são as principais orientações aí, né? O que comer, né? Quais são, né, os alimentos, né? Eu gostaria de fazer esse tipo de abordagem, né? Acho que é uma abordagem mais nutricional mesmo, não cabe aqui aos aspectos fisiológicos, né? Então, quais seriam, né, as condutas alimentares aí, eu não quero fazer abordagem em relação a isso, né? Como já disse lá, o indivíduo idoso ele tem sensação de boca seca, de xerostomia, e essa sensação de boca seca ela está associada à diminuição da atividade das glândulas produtoras de saliva, parótidas, sublinguais, submandibulares, também da diminuição da inervação autonômica, né? Então nós temos ali todo um processo neuroendócrino associado, né, que leva à diminuição na produção de saliva, mas também a desidratação do idoso, que também contribui para a xerostomia. Outro processo que pode contribuir também é o uso de medicamentos, né? Muitos medicamentos eles estão associados a essa sensação de boca seca, que é chamada de xerostomia, mas a xerostomia real do idoso, né, ela pode acontecer aí, pode muitas vezes comprometer a nutrição, como eu disse ali, é recomendado que o indivíduo idoso ele faça suas alimentações acompanhado de um pouquinho de líquido, né? Não é para beber, né, um litro de líquido, mas para fazer, para conseguir pelo menos molhar o alimento, né? A gente sabe que sem a saliva, né, a deglutição fica muito difícil, e existem outras alterações digestórias que nós vamos falar mais para frente ali, né, que também comprometem a nutrição.
A xerostomia do idoso, ela também merece atenção no que se refere à xerostomia noturna, né? Muitos idosos, eles reclamam de xerostomia noturna, e a xerostomia noturna, ela está associada a levantar de noite, e levantar de noite durante o sono com a boca seca está associado a dois fatores que nós também vamos chamar a atenção, que são insônia, né, de ficar acordando toda hora para beber água, tá, com a boca seca, não consigo dormir direito, né, ou então ter que levantar para ir lá buscar água, e quedas, né, a questão do estar deitado, já ser idoso, já não ter muito bem um sistema de controle da pressão arterial, o baroreflexo íntegro, pode estar utilizando medicamentos que levam ao prejuízo dos reflexos barorreceptores, e o próprio estado de desidratação, né, contribui para a hipossensibilidade, dessensibilização dos barorreceptores, o que pode levar o indivíduo a propiciar muito a quedas, né? Então, tanto a xerostomia quanto a noctúria, né, que são fatores que vão levantar para ir no banheiro, né? Então, é recomendado que o indivíduo idoso ele procure tratar isso, né? Principalmente fazendo uma alta ingesta de líquidos durante o dia, né? Vai e bebe água na hora que não está com sede, né? Faz uma alta ingesta de líquidos durante o dia, para tentar evitar de beber muita água durante a noite, ter que ficar bebendo água à noite, né? Mas muitas vezes isso não está associado, né? Nem sempre resolve, né? Mas pode ser que ajude, né? Especialmente, né, a ingesta de líquidos durante o dia e a diminuição da ingesta de líquidos noturna para diminuir a noctúria, que nós vamos falar na frente aí, né? Mas é realmente um fator bastante difícil de controlar, né? O estado de desidratação do idoso ele tem que ser bastante monitorado aí também. Bom, existem muitas alterações nutricionais que, né, não são alterações agora, né, que vão contribuir para a nutrição, são as alterações do estado nutricional do idoso, né? Então isso não é exatamente uma alteração nutricional, mas é importante que a gente fale aqui agora, né, é sobre a redução do metabolismo basal. O que é a redução do metabolismo basal? Normalmente nós temos que existe, né, um metabolismo basal ou taxa metabólica de repouso. Existe uma pequena diferença entre isso aí, mas também não quero entrar nesse aspecto, que é a quantidade normal de calorias que o indivíduo tem que ingerir por dia para se manter vivo, sem realizar atividades físicas, né, como exercício físico, sem contar com o exercício físico, né, para se manter vivo aí de maneira geral. Ele tem que ingerir ali, vamos supor, né, vamos supor que a gente encontra que o indivíduo do padrão fisiológico ele tenha que ingerir cerca de 2.000 quilocalorias. Então a gente tem uma redução de cerca de 100 quilocalorias por década, né? Então nós temos ali uma redução significativa, né, de 100 quilocalorias por dia, né, nesse valor da taxa metabólica de repouso, né, na taxa basal de repouso. Bom, esse metabolismo basal, essa redução, está associada, como nós falamos lá atrás, está associada à perda de massa magra, ao processo de diminuição do metabolismo muscular. Os tecidos que mais consomem energia são os músculos, né? Então, com o envelhecimento, vai acontecendo um processo inerente de diminuição na função muscular e da atividade física. Uma coisa leva a outra, né? O indivíduo tem perda de força, o indispõe para realizar atividade física. É claro que se ele mantém atividade física, ele diminui muito a perda de massa magra, ele leva uma redução acentuada nesse valor, né? E isso contribui para o ganho de peso, né? Claro, porque se diminui a quantidade de calorias que o indivíduo pode comer, né? Ele continua comendo a mesma quantidade que ele comia, ele tende a reter gordura, né? Ele tende a ganhar peso, né, o que contribui mais ainda, né, para a diminuição da atividade física, o que vai contribuir mais ainda para a perda de massa magra, né? Então é muito importante que o idoso ele tenha, que o indivíduo, né, no modo geral, no processo de envelhecimento, ele tenha consciência de que vai existir uma redução significativa do metabolismo basal, daquele metabolismo normal de repouso, que ele não vai poder comer mais tanto, né, que ele vai ter que diminuir a ingesta, principalmente de calorias, né, vazias aí, né, de calorias que estão em excesso na alimentação. Então nós temos, né, um controle maior, né, da nutrição
Isso muitas vezes pode dificultar a nutrição do indivíduo, né? Ele quer diminuir, ele quer, né, fazer dieta e aí ele diminui também a ingesta de nutrientes importantes, né? Então, ele tem que ter toda uma orientação, né? Eu acredito que uma orientação nutricional seja primordial para os indivíduos em geral, né? Principalmente a partir de idade mais avançada, né? Não arriscaria dizer qual é a idade, né? Mas nós podemos perceber que desde o ápice da idade adulta, né? Desde o início da vida nós estamos envelhecendo, né? Mas o processo de estação, né, entra no processo de declínio, né, a partir do ápice da idade adulta. Então esse processo, né, de redução do metabolismo, da massa magra e de ganho de gordura, né, ele é ligado, né, um é ligado ao outro, e a prática de atividade física regular, bem orientada, né, é a forma mais interessante de se preservar e de se diminuir preservar a massa magra, né, e de se diminuir esse efeito aí. Um outro processo bastante importante do envelhecimento é a redução do que é chamado de biodisponibilidade da vitamina D. A vitamina D é importante na absorção intestinal de cálcio, né? Então nós temos que a redução, né, da biodisponibilidade de vitamina D leva à redução na absorção de cálcio e pode resultar em hipocalcemia. A redução na biodisponibilidade de vitamina D, ela está associada desde a baixa exposição ao sol, né, os processos de síntese de vitamina D, e a diminuição da atividade hepática e renal que os indivíduos idosos têm, né, que eles vão ter progressivamente com o envelhecimento. Então, né, é necessário todo um metabolismo para que a vitamina D se torne ativa, né, e a própria ingesta, né, de vitamina D também é importante, né, no que se refere à vitamina D ativa no organismo, né? Então, a baixa ingestão, a baixa absortividade, a baixa síntese, no que se refere a diversas etapas, né? Desde ao calciferol na pele, a formação do 1,25 de hidroxicodecalciferol nos rins e no fígado. Então, nós temos uma diminuição, né, dessa produção normal de vitamina D, que leva a uma redução que a gente chama ali de biodisponibilidade, né? Tanto que a vitamina D vai estar ativa para exercer sua função no organismo. Então isso, né, vai contribuir ao longo do tempo para que exista uma redução na absorção de cálcio, né, uma redução especialmente na absorção do cálcio, uma redução na retenção do cálcio, o que vai contribuir para que exista um balanço desfavorável, vamos dizer assim, nos hormônios que controlam a calcemia, ou seja, hipersecreção de paratormônio, que é um hormônio hipercalcemiante, e hipossecreção de calcitonina, que é um hormônio hipocalcemiante. Então, o balanço paratormônio mais alto, calcitonina mais baixa, decorrente da redução da absorção de cálcio, né, decorrente da hipocalcemia, né, é como se fosse ali, né, uma tentativa do organismo recuperar a calcemia. Lembra, nas aulas de fisiologia cardiovascular, nós vimos também que o cálcio é extremamente importante para o funcionamento do coração, né? Então, a gente tem que... O cálcio é mais importante para o coração do que para o osso, vamos dizer assim, né? Então, nós temos que esse balanço hormonal que tem o papel, né, de regular a calcemia, ou seja, a biodisponibilidade de vitamina D reduziu, a biodisponibilidade de cálcio também reduz, a calcemia reduz, paratormônio aumenta, a calcitonina diminui, a absorção intestinal de cálcio tende a aumentar com esse efeito, só que sem vitamina D isso é impossível. A eliminação renal de cálcio diminui, esse é um efeito que contribui para o aumento da calcemia. E também um outro efeito que contribui para a manutenção da calcemia, né, é a reabsorção óssea de cálcio. É aí que vai estar o erro do organismo, né? Ele retira cálcio do osso para o sangue, né, para tentar manter a calcemia, né, essa diminuição da absorção de cálcio, que é decorrente da vitamina D, né? Ela complica, né, a integridade do osso, né? Ela faz com que o osso no indivíduo idoso seja mais frágil, então aumenta o processo, né, que pode levar à osteoporose, pode levar, né, a fragilidade óssea intensa, né, mas isso, né, já uma mínima reabsorção de cálcio, né, uma mínima reabsorção aumentada já aumenta bastante a fragilidade óssea, né, dificulta, né, ali a manutenção, né, da integridade do tecido ósseo em geral,
pode levar a lesões, né, não só no osso, como fraturas em geral, né, mas também a doenças articulares, como dores articulares, né, e outras doenças, né, ósseas que são decorrentes da dificuldade de manter a calçuria. Então, muitas vezes o indivíduo idoso ele tem que fazer, né, um acompanhamento médico, um acompanhamento, né, clínico e laboratorial para se avaliar a necessidade de reposição de vitamina D e cálcio e as doses ideais, né? Então, se determinar, não é só chegar lá e tomar vitamina D, né? Avaliar a via de absorção ideal, né? Qual seria a dose ideal para aquela faixa etária, né? Porque é uma coisa que tradicionalmente acontece com o processo de envelhecimento, essa redução da biodisponibilidade da vitamina D, o que também leva a esse efeito, né, de bola de neve, aí, né, o efeito de uma coisa leva a outra, né, o efeito de diminuir a vitamina D, aí o cálcio, aí vem a lesão óssea, né, tudo isso que nós falamos aí, né, e se consegue minimizar isso, né, tentando fazer uma reposição de vitamina D ou né, de cálcio, mas um negócio que seja bem acompanhado, né, por um profissional qualificado, por médicos, por nutricionistas, né, que avaliem aí a intensidade, a necessidade, né, dessa reposição de maneira geral. Deficiência de vitamina B6, da utilização da vitamina B6. A vitamina B6 é a piridoxina, ela está envolvida no grupo prostético piridoxal fosfato das enzimas transaminases ou aminotransferases. São enzimas essenciais para a desaminação de aminoácidos. A desaminação de aminoácidos é um processo essencial para a gliconeogênese, para que o organismo consiga produzir glicose em períodos de jejum intenso. Então, nós temos que, não só, né, a dificuldade hepática, né, a diminuição daquela integridade geral hepática e renal, mas também a deficiência de vitamina B6 pode contribuir para o indivíduo idoso não conseguir permanecer muito tempo em jejum, para ele não conseguir ali, né, manter a glicemia durante períodos prolongados de tempo. É necessário que o indivíduo idoso, né, principalmente à medida que ele vai envelhecendo, que ele faça alimentações mais regulares, alimentações mais espaçadas, não deixe ficar muito tempo em jejum. A reposição de vitamina B6 também pode ser pensada aí, né, também pode ser feita, deve ser avaliada. Coisa interessante é que, apesar de a incidência de gastrite ser maior, muitas vezes a acidez gástrica ela pode diminuir com o passar da idade. Então, um dos fatores que pode acontecer com o indivíduo idoso é a redução na acidez gástrica. Por que é importante a redução na acidez gástrica? Algumas moléculas são bem absorvidas em meio ácido, como vitamina B12, ferro, não em meio ácido, mas num pH ideal, né, que não seja tão básico. Né? Então, essa redução da acidez gástrica faz com que o pH no local aqui seja mais básico que ele deveria, né? E diminui a absorção de todas essas moléculas, como vitamina B12, ferro, cálcio, ácido fólico e zinco. Né? Nós podemos chamar aqui para vitamina B12 e ferro, no sentido de anemias, né? No sentido de favorecer aí, né, o surgimento de doenças do sistema hematopoético. O cálcio, nós já falamos aí, né, os problemas, né, na absorção de cálcio. O ácido fólico ali também é essencial, né, na biossíntese de células, né, na replicação celular em geral. O zinco faz parte de proteínas, dos domínios proteicos, faz parte de alguns sistemas antioxidantes. Então também são moléculas, né, e oligoelementos que são importantes aí. Além disso, né, a absorção da vitamina B12 ela requer uma molécula produzida pelo estômago que tem um fator intrínseco. E já foi demonstrado que existe uma redução na produção do fator intrínseco ao longo do tempo, que prejudica mais ainda a absorção da vitamina B12. Indivíduos idosos têm, quer dizer, à medida que o envelhecimento vai acontecendo, a síntese proteica em todos os tecidos, em geral, ela fica diminuída. Né? Então, isso pode, né, levar ao prejuízo na formação de moléculas estruturais, funcionais, de maneira geral, aí, né, com alterações naturais do envelhecimento. E também, como são vitaminas que tendem a se depositar nos tecidos gordurosos, pode acontecer um aumento da toxicidade
em indivíduos idosos das vitaminas lipossolúveis A, D, E e K. Principalmente que a gente tem que ter cuidado aqui, né, com reposição de vitamina D, né? Não é só ficar tomando vitamina D, porque também pode chegar lá e dar um excesso de vitamina D e aumento da toxicidade por esses tipos de vitaminas, né? Elas são mais, né, comuns em indivíduos idosos. Bom, então agora nós vamos sair da parte de nutrição para a gente poder falar um pouco sobre a desidratação fisiológica do idoso, os mecanismos hormonais e renais e muitas vezes outros fatores que estão associados a esse processo de desidratação do idoso. Bom, nós podemos ver aqui nessa faixa amarela que a desidratação ela pode acontecer até cerca de 20% de redução na água corporal total, que reflete até aproximadamente 10% do volume plasmático. Bom, existem vários problemas associados à desidratação, nós já falamos diminuição da produção de saliva, xerostomia, nós já falamos um pouco sobre hemoconcentração, né? Sobre hipotensão ortostática, né, que é um dos principais problemas aí, né, do indivíduo sofrer desidratação. E a desidratação ela também é um fenômeno que vai, na maioria das vezes no indivíduo idoso, né, ela é acompanhada de um desequilíbrio hidroeletrolítico que é caracterizado por hiponatremia e hiperpotassemia. Né? Então, muitas vezes isso aqui pode ser um fator complicante para o indivíduo idoso. Então, nós temos nessa tabela alguns hormônios que são importantes para a manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico e as principais alterações em relação a esses hormônios. Nós podemos perceber que o hormônio antidiurético, nós já falamos dele lá, a vasopressina, hormônio produzido dos neurônios magnocelulares do núcleo supraóptico paraventricular do hipotálamo, com os terminais da hipófise posterior. Nós podemos perceber que esse hormônio, ele é um hormônio que aumenta a reabsorção de água renal. Então, ele é um hormônio que aumenta a volemia. Nós temos que o efeito desse hormônio no organismo, à medida que o tempo vai passando, ele é um efeito que vai diminuindo. Nós já falamos um pouco lá na aula de cardiovascular sobre os receptores desse hormônio, que também tem o nome de vasopressina, os receptores V1 e os receptores V2. Especialmente aqui os receptores V2 são os que estão localizados nos rins. Então nós podemos perceber que o que acontece na verdade é uma baixa responsividade renal ao ADH. Então, com o passar do tempo, vai acontecendo perda de néfrons, vai acontecendo distúrbios, né, que levam a uma diminuição da afinidade do ADH pelos receptores, o que leva a uma diminuição na reabsorção de água. Isso faz com que exista, né, uma tendência à hemoconcentração, que exista uma tendência ao aumento de osmolaridade. Então, isso vai levar à estimulação dos osmorreceptores. Com a estimulação dos osmorreceptores aumentada, o organismo vai aumentar a secreção de ADH. Nós podemos perceber aqui, né, que apesar dos níveis aumentados de ADH, então por que ele está aumentado? Ele está aumentado porque o indivíduo está desidratando. Por que ele está desidratando? Porque a responsividade renal ao hormônio é pequena. Né? Então, se a responsividade renal ao hormônio é pequena, ele tem uma alta osmolaridade e isso estimula os osmorreceptores. Tanto que a gente pode perceber aqui, né, que a liberação, né, via baroreceptores ela está diminuída, né? Ela não está sendo muito afetada aqui, né? Nós já falamos sobre a liberação desse hormônio aí, do hormônio antidiurético. Ela vai estar bastante, ela não vai estar sendo muito influenciada, né, pelos baroreceptores e sim pelos osmorreceptores aqui no caso. Então, essa tendência ao aumento de osmolaridade leva a uma tendência do aumento dos níveis séricos basais, no entanto, com dificuldade de interação com o hormônio, com o receptor ou com o próprio néfron, isso leva a dificuldade nos efeitos do ADH, então, contribuindo para esse efeito de desidratação. Com o hormônio aldosterona, que é um hormônio produzido lá no córtex da suprarrenal, na zona glomerulosa, os estímulos são principalmente a ativação do sistema renina-angiotensina, né, que é um estímulo que leva à secreção de aldosterona.
Então a gente percebe aqui que os níveis basais de aldosterona estão diminuídos, né? E a liberação de aldosterona frente a variações eletrolíticas, que é outro estímulo, né? Ela também está diminuída, frente, né, à depleção de sódio, que é um fator que aumenta a liberação de aldosterona, ela vai estar diminuída. E alterações posturais também, né? Ela também contribui para a liberação de aldosterona e isso também vai estar diminuído no indivíduo idoso. Então, né, nós temos que a diminuição da aldosterona, né, ela vai acontecendo, né, a diminuição dos níveis basais como consequência dos seus efeitos. E aí nós vamos lembrar dos efeitos da aldosterona. A aldosterona poupa sódio e água e elimina potássio. Então daqui, olha, nós podemos perceber esses efeitos, né? Se a aldosterona poupa sódio e ela fica diminuída, o indivíduo pode ter hiponatremia. E se a aldosterona elimina potássio e ela fica diminuída, ele tem uma tendência a ter hiperpotassemia. Então a hiperpotassemia, né, ela se torna mais importante ainda, né, em indivíduos com insuficiência renal crônica ou diabetes, né? Então nós temos aí fatores que são complicadores para o desequilíbrio eletrolítico, além do desequilíbrio hormonal. Então a aldosterona, né, tem uma diminuição real, ao contrário do ADH, né, que como seu efeito diminui, né, ele tende a ter sua secreção aumentada. Um outro hormônio, que chamei de hormônio natriurético atrial, nós já nos referimos a ele também lá na parte cardiovascular, nós chamamos de peptídeo natriurético atrial. É um peptídeo que tem a sua liberação por distensão dos átrios, então ele vai ter sua liberação aumentada e os níveis basais vão estar aumentados, né? Então ele é um hormônio, né, que ele contribui mais ainda para a excreção de sódio, né, para a excreção de sódio e água, contribuindo para o efeito de hiponatremia. O efeito de hiperpotassemia ele também pode ser bastante decorrente de fármacos, né, como diuréticos, esfoliadores de potássio, né, diuréticos, né. O indivíduo idoso também tem, nós já falamos lá anteriormente, né, diminuição da sensação de sede, então ele também pode fazer uma baixa ingesta de líquidos, né? Então ele tem que se policiar aí, né, especialmente durante o dia, fazer uma boa ingestão de líquidos, no sentido de diminuir esses fenômenos de desidratação, fazer um bom equilíbrio nutricional, né? Não só nutricional no sentido calórico, mas também em vitaminas, sais minerais, né, que vão contribuir aí para melhorar esse estado que normalmente os idosos tendem a migrar, né, para um estado de desidratação e desequilíbrio eletrolítico, que pode se tornar bastante grave ou complicado associado com outros fatores, né, por exemplo, diuréticos, né, como nós já vimos lá, podem ser fatores que levam à exfoliação de grande quantidade de potássio, sudorese excessiva, restrição física e confusão mental, demência, que é tudo a mesma coisa, né? São fatores que impedem o indivíduo de fazer uma ingesta correta de água, de minerais. E aqui, diarreia, a gente pode falar um pouquinho de vômitos também, né, que são fatores que podem contribuir para a desidratação, mas eles já estão aí saindo, né, bastante do que nós chamamos de fisiológico, né? Esses outros fatores aqui também podem ser considerados fora do fisiológico, né, farmacológicos, mas eu gosto de ligá-los aqui, normalmente fisiologia, farmacologia, nessa parte que envolve alterações que são importantes nos dois aspectos aí. Bom, então, com relação agora ao envelhecimento de diversos sistemas, eu procurei manter, né, devido ao nosso tempo, né, o tempo que nós temos disponível para esse pequeno curso, né, sobre alterações fisiológicas do envelhecimento, e devido a nós já termos falado, né, de todos esses sistemas, né, quando nós chegamos aqui nessa parte de alterações do envelhecimento, né, nós pelo menos já estudamos em parte os sistemas que nós vamos abordar aqui, né? Então nós já temos as condições de entender as principais coisas, mas com esse entendimento ele é de uma maneira mais básica, né, inicialmente ele um entendimento que a gente ainda não quer resolver muito problemas, né? Nós queremos conhecer como que é o funcionamento natural, como que acontece com transições de envelhecimento. Eu procurei manter esse esquema de tabelas
com as alterações nas principais estruturas, alterações anatômicas, vamos dizer assim, anátomo-morfo, né, morfológicas, que levam a alterações funcionais, alterações fisiológicas. Isso, né, vai nos permitir, né, que a gente possa voltar nesse vídeo, né, e assistir isso aí mais vezes, ir lá buscar nas referências. Eu não procurei colocar referências ao longo desses slides também, porque não aparecem figuras, só tabelas, e todas essas referências vão aparecer lá no final da aula, no último slide lá. Então, coloquei os principais livros, são livros de gerontologia, geriatria, né, então nós podemos estudar nessas referências aí, além de outras que existem aí na nossa biblioteca virtual. Bom, então, em relação à alteração nos vasos, as principais alterações anatômicas são a insuficiência arterial ou aterosclerose, nós já mencionamos isso aí, né, naquele caso lá de enrijecimento vascular. Nós podemos ligar isso aqui, né, com depósitos de cálcio, com alterações na matriz colágena, elastina, né, com todas as alterações que vão acontecendo com o processo de envelhecimento, né, e não só nos vasos, mas em outras estruturas, né, desculpa, não só, né, naquela camada, né, elástica vascular, mas em outras regiões, né, que vão contribuindo para a alteração vascular em geral aí, né. Insuficiência coronariana, né, são as principais alterações funcionais associadas, né. Insuficiência vascular cerebral, estenose carotídea, insuficiência vascular periférica, insuficiência vascular mesentérica, aneurisma da aorta abdominal, né. Com relação à pressão arterial, a mais comum ali, né, é a hipertensão arterial. E também bastante comum a hipotensão ortostática, né, são as alterações de pressão que o indivíduo idoso pode ter aí, principalmente por diminuição na função dos baroreceptores, né, pode ser causada pela desidratação, outros fatores associados aí, né, nós já falamos. Então podemos perceber, né, que as coisas vão voltando, né, a gente vai conseguindo fazer uma ligação disso aqui, né, alterações da pressão arterial, por exemplo, né, com disfunção do coração aí, em geral. Tá? Insuficiência venosa, né, varizes, insuficiência venosa profunda, insuficiência venosa no plexo hemorroidário, é mais comum em indivíduos idosos, é mais comum com o passar da idade aí. No miocárdio, nós já falamos lá de hipertrofia ventricular, né, processo de fibrose, né, que levam, né, que são provenientes do estresse na maioria das vezes, né, hipertensão arterial, outras doenças associadas, né, que leva a disfunção diastólica, alteração no relaxamento ventricular, né, são as principais alterações funcionais que a gente vai poder levar isso lá para a clínica depois. Né. No caso do endocárdio, valvulopatias degenerativas, né, são as principais doenças, né, do endocárdio, e processos inflamatórios mediados pelo endocárdio, eles também têm uma dificuldade de regulação local. A gente pode falar no caso de valvulopatias, degeneração aórtica e degeneração mitral, né, obviamente aí as principais válvulas do lado esquerdo do coração. Passando rapidamente, né, do sistema circulatório, né, cardiovascular, para o sistema respiratório. O sistema respiratório, a principal coisa que nós temos que ter em mente, né, além dessa tabelinha que eu trouxe aí com algumas medidas que nos ajudam a avaliar a diminuição da função respiratória, é aquele gráfico inicial que nós vimos lá naquela aula inicial do sistema respiratório, onde nós vimos lá volume corrente, né, capacidade vital, né, que a capacidade respiratória total do indivíduo, né, ela depende do tamanho do pulmão, né, claro, e depende da elasticidade do pulmão, ela depende, na verdade, da potência, da força dos músculos respiratórios e da distensibilidade de toda a caixa torácica, de toda a capacidade da caixa torácica se expandir, se comprimir, né, daquela capacidade elástica das membranas, como pleuras, como músculos, como a própria integridade dos músculos respiratórios e dos nervos respiratórios em geral, que são controlados
por dois sistemas distintos, né? Por um sistema motor voluntário e por um sistema motor também, só que involuntário, né? Então, nós temos ali, né, que a capacidade respiratória normal do indivíduo vai diminuindo, né, com o passar do tempo, independente de estar associado, né, a doenças como enfisema, doenças pulmonares. E é claro que, estando associados a elas, né, existem outros fatores, né, que contribuem para essa diminuição, né, essa disfunção, essa diminuição da função respiratória geral. Bom, então, dentro daquele traçado da espirometria, que já foi visto por nós temos que existem fatores que servem para indicar e aqui ilustram, né, essa redução na capacidade respiratória total do indivíduo. Lembrando que esse envelhecimento do sistema respiratório, ele também, o exercício físico, né, também pode contribuir bastante para minimizar esse enrijecimento, essa perda de força muscular, né, que normalmente leva a todos esses fatores aqui, né, que nós vamos falar aí, né? Então existe uma medida que tem o nome de FEV1, que é, na verdade, relacionada àquele volume de ar expirado, só que ele marca só no primeiro segundo, então por isso que ele chama FEV1, olha, volume de ar expirado no primeiro segundo em uma expiração forçada a partir da capacidade vital. Então isso, né, serve para ilustrar a capacidade expiratória total do indivíduo. Então nós podemos perceber que de maneira regular, né, indivíduos padrão fisiológico, né, aqueles indivíduos que têm uma atividade normal de vida, né, ocorre uma redução do FEV1 de 30 ml por ano nos homens e de 23 ml por ano nas mulheres a partir dos 20 anos de idade, né? Então isso são dados, né, que nos ajudam a verificar, né, que naturalmente a capacidade respiratória já vai reduzindo, né, que é um fator que naquele traçado da espirometria lá, você vai observar que naquele gráfico, né, claro que esses números, né, eles são todos números que são muito relativos, eles podem, né, ter variações aí, eles são só para nos oferecer alguns parâmetros de comparação, né, para a gente poder perceber, né, como que todos os parâmetros respiratórios, né, eles vão depender da força dos músculos respiratórios e da capacidade de elasticidade da parede da caixa torácica, né? A capacidade vital forçada, que é o volume de ar expirado, né, o volume total de ar expirado, né, a capacidade vital forçada diminui aproximadamente 14 a 30 ml por ano nos homens e 15 a 24 ml por ano nas mulheres. Existe um índice que é, na verdade, uma relação entre esses dois primeiros, olha, né? É esse sobre esse aqui, né? Olha, é o FEV1 sobre a capacidade vital forçada, né? É o do primeiro segundo vezes ele todo, né? Então, ele tem o nome de índice de Tifenot e ele reflete, né, a obstrução das vias aéreas. Então ele é um bom indicativo, né? Ele é ideal, né, é que ele esteja próximo de 80%, né? Ou seja, que esse FEV1, né, ele seja equivalente a 80% da capacidade vital forçada. Então quando o valor começa, né, a apresentar uma relação muito baixa, né, começa a ficar menor do que 80, nós começamos a suspeitar de obstrução nas vias aéreas. Pico de efluxo expiratório, também uma estimativa, né, só que uma estimativa mais grosseira da função pulmonar, onde se mede o fluxo máximo de ar expirado, né, o fluxo expiratório máximo, né, de ar. Então ele pode ser útil no paciente, no acompanhamento, normalmente de pacientes com asma ou mesmo outros tipos de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E agora o fluxo expiratório forçado 25 a 75%, que também, né, ele agora está entre, né, o 25 e o 75% do fluxo expirado. Então ele reflete basicamente a função das pequenas vias aéreas e também um indicativo de pacientes com DPOC. Ele está intensamente diminuído em pacientes com doenças pulmonares obstrutivas crônicas. Então, são só valores, né, para a gente poder voltar naquele gráfico de espirometria que nós estudamos,
né, para a gente poder ilustrar que a capacidade respiratória total do indivíduo vai diminuindo com a idade, né, e que existem técnicas, né, para se acompanhar essa diminuição. E o que eu gostaria de enfatizar é o efeito do exercício físico na redução de todos esses parâmetros aqui, né, na redução de todos esses, na verdade, na preservação, né, da função respiratória de maneira geral. Passando agora para o envelhecimento do sistema renal, né, nós podemos ter, né, como envelhecimento dos órgãos de maneira geral, aquele mesmo conceito que nós tivemos lá para o início, né, da nossa aula, onde nós falamos que o envelhecimento, né, é um processo onde acontece um declínio normal das funções do corpo, né, um declínio normal das funções biológicas, um declínio inerente, né, ao processo de envelhecimento. Então, nós chamamos atenção, né, para a função hepática, quando nós vamos falar lá do sistema digestório, né, e também para a função renal. E as duas, né, elas implicam especialmente no uso de fármacos, né? Olha, essa redução na função renal que acontece no indivíduo idoso, né, uma diminuição progressiva na função renal, que acontece por vários motivos, né, desde degeneração celular até degeneração neural, a degeneração das estruturas associadas, até, né, daquelas alterações, né, nos tecidos conectores, na quantidade de néfrons, nos receptores, na integridade das proteínas, na estrutura proteica que forma os receptores. Então nós estamos fazendo agora, né, tentando buscar tudo aquilo que nós vimos lá no início, né, chamando a atenção agora para que essas alterações dos órgãos que nós estamos falando aí, né, e dos órgãos e sistemas, elas se refletem numa disfunção, né, geral, na diminuição, né, geral na função desses órgãos aí, né? Então, nós temos que a principal função renal, né, é levar a depuração do plasma, então, obviamente, isso vai ficar prejudicado. Mas não só isso, né, nós até chamamos atenção lá para a gliconeogênese, né, processo de gliconeogênese, que em jejum intenso, né, os rins contribuem com 15%, né, da gliconeogênese total. Então eles têm ali um papel importante, né, no metabolismo, tem um papel importante na síntese de células do sangue, né, na produção de eritropoetina, né, de hormônios aí, que são importantes para a função biológica em geral, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui para essa redução lá no ritmo de filtração glomerular e na necessidade de se corrigir o clearance de creatinina. A gente vai ver mais para frente que o clearance de creatinina, ele é um exame, né, que é feito para se avaliar o ritmo de filtração glomerular. E o ritmo de filtração glomerular no indivíduo idoso, ele vai sofrendo ali um declínio progressivo, aproximadamente 30% dos idosos não apresenta, mas existe uma redução, né, 10% por década do fluxo e como consequência do ritmo, também o número de néfrons diminui, então a função renal diminui de maneira geral, né, o que leva a uma diminuição desse ritmo de filtração glomerular. E o exame que é utilizado para avaliar, né, que é o clearance de creatinina, ele pode ser que devido, né, à produção de creatinina, né, ela ter uma redução paralela, por quê? Porque o indivíduo sofre sarcopenia. E a creatinina, ela é produzida a partir da creatina, que é uma molécula do músculo. Então, se o músculo diminui, a produção de creatinina, né, a partir da creatina diminui. Então, como existe sarcopenia, né, a redução na produção de creatinina pode ser paralela. Então, a creatinina plasmática, ela pode permanecer estável, né, de maneira que o clearance de creatinina ele deve ser corrigido utilizando-se uma fórmula chamada de fórmula de Cockcroft-Gault, onde o clearance que você calcula normalmente, né, calculando o clearance de creatinina, você deve considerar 140 menos a idade vezes o peso, né, dividido por 72 vezes a creatinina que foi calculada. Né? Então, multiplicar isso por 0,85, né? Considerar que em mulheres são 85% o valor, né? Mas é uma maneira de se estimar, né, qual é o clearance de creatinina considerando essa
redução na creatinina plasmática. O clearance de creatinina vai ser útil no cálculo de novas doses de medicamentos, né? Claro que o indivíduo que está trabalhando, né, com um idoso, né, ele tem que saber como que faz, né, esses cálculos de doses, especialmente para fármacos que têm índice terapêutico curto, né, senão ele corre o risco de intoxicar o indivíduo idoso. Então, né, a correção, né, do clearance de creatinina, muitas vezes considerando a sarcopenia, né, para a gente poder pensar, né, na fórmula, no ritmo de filtração glomerular. Mas isso aí, né, apesar dessas formulinhas, né, apesar desse tipo de coisa, né, nós temos que sempre avaliar outros parâmetros, né, não só o clearance de creatinina, mas outras moléculas presentes no plasma e outros exames, né, clínicos e laboratoriais nos ajudam a confirmar e avaliar essa diminuição da função renal com a própria enzimologia clínica, né, dosagem de enzimas que ajudam a detectar a diminuição da função renal, para se avaliar se há necessidade real, né, de se fazer um cálculo real de redução de dose no que se refere ao uso de medicamentos de maneira geral. Mas o que nós podemos observar aí, né, é um declínio progressivo na taxa de filtração glomerular, o que se reflete no declínio progressivo na taxa de eliminação de substâncias. E é isso que nós estamos chamando a atenção aí, né? Cuidado, né? Porque as substâncias tendem a se acumular no organismo com o passar do tempo. Nossa, com o passar do tempo, né? Elas tendem a sofrer um processo de diminuição na sua eliminação, né, total ao longo do tempo aí. Bom, aqui fazendo aquele mesmo paralelo que nós fizemos lá atrás com o sistema cardiovascular na forma de uma tabela, né, as alterações anatômicas que levam a alterações funcionais, para a gente poder falar de uma maneira bem geral sobre todo o aparelho geniturinário, mas também não ficar aqui o dia inteiro, né, tentando falar disso aí. É claro que essas informações elas foram compiladas, né, na forma de uma tabela, o que às vezes pode se tornar pouco didático a visualização. Deixa eu tirar esse videozinho daqui, né, fica mais fácil para a gente enxergar a tabela, claro, né. Então, apesar da gente ter, né, essa dificuldade de visualização inicial, a gente vai poder voltar aqui, né, não é uma aula tradicional, a gente pode voltar aqui várias vezes para conferir isso e para fazer para relacionar isso com as referências literárias que nós estivermos estudando. Com relação à bexiga, temos alterações, né, como aumento da trabeculação, aumento de fibrose, diminuição da inervação autonômica, que contribuem para a diminuição da capacidade, a habilidade de adiar a micção, diminuição da contratilidade, aumento do resíduo pós-miccional, aumento das contrações involuntárias, isso tudo podendo gerar desconforto, né, com o indivíduo, aumento do risco de infecção do trato geniturinário, aumento do risco de incontinência urinária, e essas coisas são associadas umas com as outras, né? Na uretra, a diminuição da celularidade, aumentos dos depósitos de colágeno, pode diminuir a resistência ao fluxo miccional, diminuir a pressão de fechamento, aumentando o risco de infecção do trato urinário, aumentando o risco de incontinência urinária. No caso dos homens aí, né, o risco de hiperplasia prostática, aumentando o risco de infecção, aumentando o risco de incontinência urinária, retenção urinária. Aqui um processo geral, né, que pode ser promovido por diversos fatores, né, a noctúria, né, ingestão noturna de líquidos, né, tem que tomar cuidado com isso, nós falamos anteriormente, procurar ingerir muito líquido durante o dia e no período da noite ingerir menos líquidos para impedir a noctúria, né. A noctúria, ela tem, né, uma complica o indivíduo, né, principalmente no sentido de causar ali despertar noturnos, né, o que pode levar à insônia e também a propiciar a quedas. Então, são mecanismos, né, que tentam causar, que são os mecanismos, né, que tentam explicar, né, essa noctúria geral, né, que o indivíduo idoso tem, né, um aumento da ingesta noturna de líquidos, contribui para isso, né? Então procurar diminuir,
redução da complacência vesical, redução da produção noturna de ADH, né? Aumento na produção noturna de urina em cerca de 35%, né? Então isso contribui para a noctúria, né? Fatores que são complicantes para esse processo, né? São insuficiência cardíaca, congestiva, insuficiência venosa, diabetes mellitus e hiperplasia prostática, né? São doenças aí associadas, né? Que aumentam, né, a vontade, né, na verdade, aquele sentido, né, de ir ao banheiro, de querer urinar, muitas vezes nem tendo, né, a grande quantidade de urina formada aí, né, mas junta, né, com a quantidade de urina formada, pois tudo está muito associado a quedas e insônia, então é muito importante preocupar com isso aí, né, considerando que o indivíduo idoso faz uso de uma série de medicamentos que dessensibilizam os baroreceptores, que levam a desidratação maior ainda, né? Então tem que ter uma certa atenção nesse aspecto. Em relação à vagina, a diminuição da celularidade, a atrofia do epitélio. A gente sabe que existe, né, o epitélio volta, né, a ficar com características pré-menstruais, com características pré-puberdade, né, novamente pós-menopausa, né, principalmente pós-menopausa, né, a diminuição do número de camadas em todo o colo do útero, em todo o epitélio do assoalho vaginal, né? Então, essa diminuição da celularidade pode voltar, né, o número de infecções, né, facilita novamente, né, o surgimento de infecções, urinário, né, podendo originar dor ao ato sexual, né, dispareunia, uretrite atrófica, polaciúria, que é aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, né, não consegue adiar a micção, urgência miccional. São vários fatores associados aí, né, não só ao envelhecimento, né, mas aos hormônios que estão envolvidos nessa integridade, né, desse aparelho gênito-urinário. No assoalho pélvico, aumento da subdeposição de colágeno, aumento do tecido conjuntivo, contribuindo para a fraqueza muscular e contribuindo para uma coisa comum no idoso, que é a incontinência urinária de esforço, né? Então, ele não aguenta por segurar um peso, né, que não consegue segurar a micção. Bom, então, saindo agora do envelhecimento renal, volta eu aí, né, para a gente poder mais uma tabelinha. Então, nós vamos falar agora do sistema digestório, né? Então, alterações de novo, né, anatômicas, funcionais, repercussão clínica. Uma condição importante é o chamado presbiesôfago, né, que é uma alteração que acontece no esôfago, onde 20 a 60% dos neurônios do plexo mientérico, né, eles estão associados, né, a esse tipo de motilidade. Então, quando acontece perda, né, degenerativa desses neurônios, muitas vezes a gente pode ter essa condição onde existe uma diminuição muito grande da motilidade esofagiana e um espasmo esofagiano, né? Existe toda uma alteração anatômica, né, que está associada, né, a maior engasgos, maior ocorrência de engasgos, uma maior prevalência de dor esofagiana, simulando angina pectoris, né? Então, são, muitas vezes, diagnóstico diferencial aí, né? No presbiesôfago, uma condição que pode acontecer em indivíduo idoso. Também, maior prevalência de gastrite atrófica autoimune, autoimune, né, e secundária ao Helicobacter pylori, né, está associada à diminuição da acidez gástrica, né, e a deficiência na absorção de ferro, vitamina B12, podendo contribuir para anemias, né. Redução do indivíduo idoso de fatores citoprotetores. Então, nós temos ali, né, uma redução na produção de muco, nas prostaglandinas citoprotetoras, o que leva a uma maior susceptibilidade à gastrotoxicidade por ARNs, por fármacos anti-inflamatórios, por agentes irritantes do estômago. Então, indivíduos idosos, né, eles têm uma maior sensibilidade gástrica de maneira geral, né, e isso é um processo natural do envelhecimento, né, especialmente devido à redução na mucosa gástrica
da produção desses chamados fatores citoprotetores. Bom, aqui nós já chamamos a atenção disso aqui, né? A aula inteira nós estamos falando aqui em relação ao metabolismo hepático de substâncias, né, que chamamos de xenobióticos, né, no metabolismo de drogas, principalmente ali, olha, metabolismo oxidativo, né? Um dos exemplos que nós temos é a fenitoína, né, que é um fármaco metabolizado pelo fígado, né, e que a gente tem que ter muito cuidado aqui com o metabolismo desses fármacos, né? E fármacos que têm índice terapêutico pequeno, né? Os melhores exemplos são anticoagulantes, né, como varfarina, como fármacos como digitálicos, né, que idosos usam muito esse tipo de fármaco aí, eles têm uma DL50, né, que está muito próxima da dose efetiva, né, ou seja, a dose tóxica está muito próxima da dose efetiva. Então esses fármacos eu tenho que tomar muito cuidado com eles, né, porque se aumentar muito a meia-vida deles, né, que é o que acontece com o passar do tempo, né, por que isso acontece? Né? Porque o fígado tem toda essa diminuição da atividade, olha, ele já normalmente sofre uma redução de 35% de volume, né? Em torno aí do envelhecimento, tem idade mais avançada aí, né? Então ele tem uma redução do conteúdo, na afinidade, na redução das enzimas hepáticas, do fluxo sanguíneo hepático, né? Então isso tudo contribui para a diminuição no metabolismo de fármacos. O indivíduo, então, ele tem que ser monitorado, ele tem que ser reavaliado, né, em relação a doses, especialmente a adaptação de doses. Então nós temos, né, tal qual temos as provas de função renal, né, nós temos diversas provas de função hepática para poder avaliar a função hepática e a necessidade de se monitorar e se reduzir ou ajustar, né, a dose de fármacos, né. No caso de profármacos, né, fármacos que vão ter a sua ativação aí por esse sistema, né. Existem também fármacos que a gente chama de indutores ou inibidores enzimáticos, né? Esses fármacos vão ter um efeito especial no indivíduo idoso, né? Então, devido, né, a todo o processo de redução ou diminuição da atividade do sistema transformal hepático. Bom, outro fator comum é o aumento de litíase biliar, né? Intolerância maior a gordurosos, o indivíduo idoso tem aí, né? E uma maior prevalência de colelitíase e as suas constipações, e as suas, desculpa, suas complicações, né, da constipação para aqui embaixo, né. Os neurônios do plexo mientérico, né, com essa diminuição, né, existe também uma diminuição de motilidade. Essa diminuição de motilidade, né, ela pode levar a uma certa constipação intestinal, né. A gente pode dizer que idosos saudáveis podem ter um trânsito intestinal até de 4 até 5 dias, seria um valor bem alto aí, né. O trânsito intestinal normal de indivíduos adultos é considerado 48 horas. Né? Os indivíduos idosos também podem apresentar maior hipotrofia da parede colônica e a diminuição da musculatura abdominal pode propiciar o surgimento de hérnias abdominais. Bom, então, como eu disse aí, né, esse apanhado, né, na forma de tabelas, dividido por sistemas, ele tentou abordar os sistemas de uma maneira geral, com alterações fisiológicas e funcionais, né, mas, no entanto, sem tentar estudar patologias, né, patogênese, estudar mecanismos de tratamento dessas coisas, né, só tentando fazer uma visualização sobre as principais alterações que acontecem no envelhecimento, e aí fica um pouco difícil de reter no fisiológico, né, que a gente muitas vezes chama atenção para algumas doenças, para alterações que são importantes no que implica a farmacologia, né, mas os hormônios em geral, né, serão abordados numa aula à parte, especialmente hormônios sexuais, na parte, né, de envelhecimento do sistema endócrino, né, como o sistema reprodutor é estudado, e quando nós estudamos o sistema endócrino de maneira geral, nós estudamos essas alterações que acontecem no envelhecimento. Então, o sistema nervoso também, né, nós temos uma aula à parte para o estudo do sistema nervoso, então nós procuramos ficar aí nesses 4 sistemas, né. Então eu utilizei esses 2 livros, né. O livro do Guyton, ele está aqui porque ele não traz nada de envelhecimento. Se eu pegar o livro do Guyton lá, Fisiologia do Envelhecimento, não vai ter nada, né. Mas ele traz, olha, alterações da pressão arterial, alterações como a aterosclerose, né. Ele mostra alguns mecanismos, né, com o qual
o envelhecimento, aquele gráfico lá da espirometria, né, que é importante que a gente revise lá, não dá tempo de trazer de novo, né, nas aulas, né? O ideal seria que desse, né, mas a aula já está ficando muito grande, por exemplo, né, então nós temos aí um tempo limitado, né, para estudarmos esse tanto de coisa aí. Então é interessante que a gente volte lá, né, no livro do Guyton, nas referências que a gente tem, toda vez que tem dúvidas do sistema respiratório, dúvidas sobre o sistema renal, né, dúvidas sobre sistemas digestórios e outros aí em geral, cardiovascular. E a sequência da aula foi a partir desses dois livros aqui, ó, né? Esse é maiorzão, Tratado de Geriatria e Gerontologia, e esse é um livro que traz de uma maneira mais resumida. Eu utilizei os dois, a parte que estava muito excessiva nesse eu fui cortando, eu fui tentando adicionar o outro. Então eu tentei fazer uma compilação disso aí, mas eu tentei, assim, você não vai ver que a sequência da aula não é nenhum nem outro capítulo, eu tentei fazer um negócio bem próprio e dividir, né, como esses livros como base, né, mas é interessante que a gente vá acompanhando a aula, as nossas anotações, né, para a gente poder fazer aí um bom aproveitamento desse pequeno pedaço, né, sobre a fisiologia do envelhecimento, os principais sistemas de controle do corpo em geral e dos outros sistemas. Bom, então esse é o grupo de atuação docente de fisiologia. Eu sou o professor Dante. Obrigado.